Um caso de desmaterialização, Alexandre Akizakov. História das aparições de Kate King. Charles Richer, as experiências as mais celebres e as mais definitivas e sobre as quais parece impossível pairem quaisquer sombra de dúvidas são indubitavelmente aquelas levadas a efeito pelo Sr. William Crookes. Charles Richer, História das aparições do espírito Kate King, conforme os documentos ingleses, primeiras aparições de Kate King. Os grandes médios, que são muito raros, não se improvisam. É necessário algum tempo para que cheguem a obter fenômenos físicos. Por um lado, o médico precisa de exercício, por outro, o espírito que dirige as manifestações é obrigado a exercitar-se a fim de manejar os fluidos sutis com a maior precisão. Os grupos de espíritos que obtêm melhores resultados são aqueles em que os assistentes, uma vez escolhidos, conservam sempre os mesmos. Cada adição ou falta de um membro torna necessário um novo trabalho para os espíritos, e em consequência os resultados serão tanto mais retardados. Os primeiros fenômenos físicos das aparições foram assinalados em 1871. Primeiramente na América do Norte, pela mediunidade da senhora Andreas, uma serva irlandesa de 30 anos, mãe de 3 meninas. As sessões efetuadas na casa de seu patrão, o Sr. Keller, na Morávia, durante 4 ou 5 anos. Começou-se pelas sessões em plena obscuridade, ouvia-se então vozes e notas de piano. Os assistentes eram tocados na cabeça por mão de espíritos. Estrelas luminosos passavam por toda parte. Quando se faziam perguntas, os espíritos respondiam sim, fazendo aparecer 3 luzes. Quando a sessão nos moldes assinalados tinha durado bastante, uma voz de espírito pedia a lâmpada. Depois a média colocasse atrás da cortina, as aparições começavam. Viu-se nesta parte aparecer numerosos espíritos que se mostravam por uma abertura na cortina, estando o médium assentado por detrás. Uma lâmpada projetava seus raios sobre as aparições. A notícia dessas manifestações foi recebida com incredulidade na Inglaterra. Os médios ingleses tentaram obter os mesmos fatos nas sessões em obscuridade. Figuras formaram-se nas sessões da senhorita Guppy, e depois o Sr. Ernest Charles Willis obtiveram as mesmas manifestações na obscuridade. Os espíritos mostraram-se sustentando uma bola luminosa nas mãos. Essa luz aclarava-se o suficiente. Na mesma época, isto é, em fim de 1871, os primeiros fenômenos operados na presença de Florence Elise Cook, uma menina de 15 anos. Seu pai tornou-se membro da Associação Espírita de Dalston, cuja sede era no número 74, na Varine Road, Dalston, Londres. O que explica a atenção foi dada ao desenvolvimento da bela mediunidade da jovem Cook, tornado tão célebre pelas investigações do Sr. William Crookes. Esses fenômenos, em qualquer outro lugar, teriam sido ocultados ou desprezados. A história de Miss Cook é muito interessante. Os principais detalhes foram recolhidos e publicados no volume pelo Sr. Epps Sargent, de Boston, em 1875, tendo sido fornecido pela própria senhorita Cook, em carta dirigida ao Sr. Harrison em maio de 1872, e cujo texto segue: tenho a idade de 16 anos. Desde minha infância vi espíritos e ouvi suas vozes. Eu tinha um hábito de assentar-me sozinho e conversar com os espíritos que me rodeavam e aos quais eu tomava por pessoas vivas. Como ninguém pudesse vê-los nem ouvi-los, meus pais tentaram fazer-me crer que isso era apenas produto da imaginação. Porém, não mudei de opinião e eles me consideravam uma menina muito excêntrica. Na primavera de 1870, fui convidado para ir à casa de um amigo de colégio.
perguntou-me a ela se eu tinha ouvido falar de espiritismo, ajuntando que seu pai, sua mãe e ela, tendo se reunido em volta de uma mesa, haviam obtido movimentos e que, se eu quisesse, eles fariam naquela noite uma experiência comigo. Florence Cook pediu a permissão de sua mãe. A primeira sessão realizou. Sua comunicação foi dada por um espírito que se dizia sua tia. Depois, quando ela ficou só na mesa, esta se levantou a uma altura de 4 pés. Miss Cooks continuava a narrativa das suas primeiras sessões. Entrei em casa muito surpreso pelo que tinha visto. Alguns dias depois, voltei com minha mãe para fazer uma segunda sessão. Os espíritos deram-nos algumas provas de identidade, porém elas não nos mereciam confiança. Enfim, uma comunicação por pancas foi-nos dada, dizendo que, se quiséssemos providenciar a obscuridade, eu seria levado em volta da sala. Dei uma gargalhada, não acreditando que isso fosse possível. Apagou-se a lâmpada, mas a obscuridade não ficou completa, visto entrar a luz pela janela. Eu, em breve percebi que seguravam na minha cadeira. Fui erguida até o teto. Todos puderam ver-me no ar. Eu estava muitíssimo atemorizada para poder gritar, e sendo conduzida por cima das cabeças dos assistentes, fui depositada sobre uma mesa na extremidade da sala. Minha mãe perguntou então se podíamos ter fenômenos em nossa casa. A mesa respondeu sim, e que eu era médium. Na noite seguinte, todos se reuniram em nossa casa. Os espíritos quebraram-nos uma mesa e 2 cadeiras e ocasionaram numerosos prejuízos. Desde então declaramos que não queríamos tornar a fazer sessões. Os espíritos começaram a atormentar-nos. Livros e outros objetos foram lançados contra mim. As cadeiras passeavam sozinhas em mesa, erguiam-se violentamente durante a refeição. Ruídos terríveis atordoavam-nos pelo meio da noite. Enfim, cedemos, reunimos em volta da mesa para conversar com os espíritos. Eles disseram que fôssemos ao número 74, Rua Navarinho, onde encontraríamos uma associação espírita. Ali fomos, minha mãe e eu, por curiosidade. O endereço era exato. Lá encontramos o Sr. Thomas Blinton, que nos convidou para uma sessão. Também ali conhecemos o Sr. Harrison, que pediu para assistir uma das nossas sessões. Então, não mais duvidamos da realidade da comunicação dos espíritos. Comecei desde esse momento a cair em transe pela primeira vez. Um espírito fez-me falar e anunciou a meu pai que, se eu fizesse sessões com o Sr. Ernie e William, obteriam vozes celestes na mesa. Reunimos-nos diversas vezes com esses senhores e finalmente obtivemos os fenômenos anunciados. O espírito que dirigia as sessões dizia chamar-se Kate King. Em abril de 1872, efetuou-se uma nova reunião com Miss Cooks e o Sr. Hermes. A descrição foi feita pelo Sr. Harrison no seu jornal The Spiritualist, que apareceu então em Londres. Um incidente curioso produziu-se. De repente, ouviu-se bater sobre os vidros e abriu-se as vidraças da janela. Nada se descobriu. A voz de um espírito fez-se ouvir, exclamando: Sr. Cook, é necessário que mandeis desentupir a goteira, se não quiser que vossa casa fique alagada. A goteira está obstruída. Muito surpreendido, ele procedeu a um exame imediato. Era verdade. Tinha chovido e o pátio da casa estava cheio de água que transbordara. Ninguém soubera desse incidente antes de um espírito ter comunicado por essa forma extraordinária. Seguindo-se o desenvolvimento da mediunidade de Miss Cooks, vê-se com todos os fenômenos se produzem cada vez mais poderosos e extraordinários. Chegaremos em breve ao apogeu das suas forças magnéticas. Até então, as sessões espíritas de Florence Cook efetuavam-se na obscuridade. O Sr. Harris quis remediar esse inconveniente e fez diversos ensaios com luzes diferentes na casa do Sr. Cook. Obteve uma luz fosforescente por meio de uma garrafa aquecida que continha interiormente massa fosfórica com óleo de cravo da Índia. Em 22 de abril de 1872 realizou-se uma sessão, estando presentes a Sra. Cook com os filhos, a tia e a criada. O espírito Kate King materializou-se parcialmente pela primeira vez. Miss Cooks não dormia durante a experiência, conforme consta da seguinte carta que ela dirigiu ao Sr. Harrison em 22 de abril de 1872. Ontem, depois do meio-dia, Kate King disse-nos que tentaria produzir alguns fenômenos, se mandasse fazer um gabinete escuro com cortinas. Acrescentou que seria necessário lhe dar uma garrafa de óleo fosforescente, porque não podia tirar de mim o fósforo necessário. Em virtude de estar pouco desenvolvida a minha mediunidade, ela desejava iluminar a sua figura para tornar-se visível. Encantada com a ideia, fiz os preparativos necessários. Tudo ficou pronto às 20h30 de ontem.
Minha mãe, minha tia, meus irmãos e a criada tomaram lugar pelo lado de fora, sob os degraus da escada. Deixaram-me sozinha na sala das reuniões. Eu estava com muito medo. Kate mostrou-se pela abertura das cortinas. Seus lábios agitaram-se e por fim puderam falar. Conversou com mamãe durante alguns minutos e todos puderam ver o movimento dos seus lábios. Como eu não podia vê-la muito bem no lugar em que estava, pedi-lhe que se virasse para mim. O Espírito respondeu-me: certamente eu também o quero. E então vi que a parte alta do seu corpo estava formada somente até o busto, sendo o resto da aparição como um nevoeiro vagamente luminoso. Kate começou, após alguns instantes de demora, a trazer folhas frescas de era. Não as havia semelhantes no nosso jardim. Depois viu-se aparecer por fora da cortina um braço e uma mão sustentando a garrafa luminosa. Uma figura mostrou-se com a cabeça coberta por um turbante branco. Kate aproximou a garrafa dessa figura e todos perceberam distintamente. Conservou-se aí por 2 minutos e em seguida desapareceu. Era de rosto oval, nariz aquilino, olhos vivos e boca muito bela. Kate pediu à mamãe que a olhasse bem, pois sabia que a sua aparência era lúgubre. Quanto a mim, fiquei muito impressionado quando o Espírito se me aproximou. Eu estava bastante comovido para poder falar ou fazer qualquer gesto. A última vez que ela se mostrou na cortina foi durante 5 minutos. Encarregou mamãe de pedir-vos que viesse aqui um dia desta semana. Kate King terminou a sessão, invocando o auxílio de Deus para nós. Testemunhou-nos a sua satisfação de ter podido mostrar-se aos nossos olhos. Kate não se serviu de tubos para falarmos. Mamãe declarou que sua face apareceu-lhe pálida e pouco viva. Seus olhos estavam fixos, sem expressão, como se fossem olhos de vidro. Em 25 de abril, o Sr. William Harrison anuiu ao convite de Kate, realizando-se na sua presença a segunda sessão de materialização. Tomou notas interessantes que publicou no seu jornal, e cujos principais pontos são os seguintes. Em 25 de abril de 1872, houve na minha presença uma sessão na casa do Sr. Cooks. A jovem Cook estava sentada num gabinete escuro. Ouviu-se esfregões de tempos em tempos. A entidade Kate tinha um tecido leve que fabricara e com a qual se esforçava por colher, em torno da média, os furos necessários para materializar-se completamente. Ela friccionava então a média com o tecido que tinha na mão. A conversação seguinte, em voz baixa, deu-se entre a jovem Florence Cook e o espírito. Florence: vai embora, Kate. Não gosto de ser assim friccionada. Kate, não seja tola. Tire o que tens na cabeça e olhe-me. Kate friccionava sempre. Florence: não quero. Deixe-me, Kate. Não gosto de ti. Tu me metes medo. Kate: como tu és tolas. Ela não cessara de friccionar. Florence: não quero prestar-me a estas manifestações. Não gosto disso. Deixe-me tranquila. Kate: não és mais que meu médium, e um médium é uma simples máquina de que os espíritos se servem. Florence: pois bem, se não passo de máquina, não gosto de ser assustado deste modo. Vai embora, Kate. Não sejas tolinha. Durante a sessão, a jovem Cook, que não dormia ainda, observou que o espírito só tinha a forma da cabeça e das espádulas. O resto do corpo parecia um nevoeiro. Kate não se conservava sempre na mesma altura. Ora se elevava, ora se abaixava, até perto do chão, de sorte que seu busto parecia tocar no soalho. Nesta posição, ela assustava muito a médium. Às vezes só via uma cabeça vagueando por todos os lados, suas pernas sem pernas e sem corpo visíveis. Na sessão seguinte, a quarta, Florence Cook foi adormecida pelo espírito. Uma lâmpada de benzina iluminava a sala. Já não eram sessões em plena escuridão. O espírito contentava-se em fazer baixar a lâmpada quando a luz a fatigava. O Sr. Harrison estava de novo presente. Pôde fornecer o seu testemunho pessoal. Testemunho do Sr. Harrison. A forma de Kate apareceu-nos com a cabeça inteiramente envolvida num turbante branco, a fim, disse ela, de impedir que o fluido se dispersasse muito depressa. Declarou-nos que somente o seu rosto estava materializado. Todos puderam ver distintamente os seus traços. Notou-se que os seus olhos estavam fechados. Ela mostrou-se durante meio minuto e depois desapareceu. Em seguida disse: William, vê como eu sorrio, vê como eu falo, e depois exclamou: que aumenta a luz. Obedeceu-se depressa e cada qual pode ver o rosto de Kate King, brilhantemente iluminado. Ela tinha a fisionomia jovem, bela, radiante, de olhos vivos, porém um pouco maliciosos.
Suas feições não eram mais baças e indeterminadas, como da primeira vez, em 22 de abril, porque dizia Kate ser melhor como devo fazer. Quando se viu aparecer a figura de Kate em plena luz, suas faces pareciam naturalmente coloridas. Todos os assistentes exclamaram: estamos agora vendo-vos perfeitamente. Kate disse: muito bem. Então aplaudiu-me. Então aplaudimos vigorosamente. Kate testemunhou sua satisfação, avançando seu braço para fora da cortina e batendo na parede com um avental que ela achara ao seu alcance, depois que fez soar a companhia que se achava por cima da porta. Retiramos então para cear, mas nessa noite reunimos de novo e as experiências continuaram. O Sr. Thomas Blinton, um amigo da casa, juntou-se a nós e assistiu à sessão. Julgo que a sua presença prejudicou as manifestações. Kate apareceu como anteriormente. Em certa ocasião ordenou: apagar tudo. Alumiareis quando eu disser. Atendeu-se a esse desejo e, a um sinal seu, alumiou-se de novo. O rosto de Kate mostrou-se por um instante a claridade de um fósforo. Ela apareceu uma segunda vez, da mesma maneira, pedindo para ser iluminada. Quando sentiu que estava suficientemente materializado para suportar os raios luminosos uma vez, Kate disse: Cook, não me fixes assim, teu olhar faz-me mal. Em outra ocasião, queixou-se de que a luz da lâmpada incomodava e fatigava muito. Durante todo o tempo, inquietou-se com a luz e com a distância que devia ser guardada entre os espectadores e o gabinete escuro. Algumas vezes pediu-lhes que cantassem coro durante as sessões. Os espíritos pedem quase sempre que assim se faça, para que a atenção das pessoas presentes seja conduzida não para os fenômenos operados, mas para os cânticos ou estribilhos. A música não auxilia a materialização dos espíritos, mas ocupa todos os pensamentos. Ao menos durante esse tempo, os pensamentos não contrariam, por suas influências diversas, as operações ocultas. No fim da sessão, Kate mostrou-nos um pano branco, retendo-lhe uma ponta e disse: eis uma fazenda de minha fabricação. Exclamei: deixai-a ficar, Kate, a fim de que a examinemos, e então permita que eu lhe corte um pedaço. Ela respondeu: não posso, mas olha bem. Retirou a mão que estava por cima da cortina, e quando a fazenda foi estendida sobre essa cortina, passou para o outro lado, sem resistência aparente. Kate ajeitou-a de novo e a fazenda atravessou a cortina. Era bem o fato de uma substância aparentemente material atravessando a matéria sólida. Isso foi visto por todos. Pense que no primeiro momento houve resistência entre os tecidos, mas quando Kate disse: olhai, uma mudança operará-se na composição do estofo, que passou em seguida através da cortina, sem dificuldade. O Sr. Blinton junta o seu testemunho ao do Sr. Harrison. Observou que os traços de Kate eram muito naturais e humanos e disse: quando pedimos para ver a fazenda branca de perto, o espírito estendeu um pedaço que parecia ser de muselina. Retirando sua mão, a essa fazenda branca desapareceu, atravessou a cortina. As sessões continuaram com isso. As forças de Kate King aumentavam cada vez mais, porém, durante muito tempo ela não permitiu senão uma fraca luz, enquanto se materializava. Sua cabeça estava sempre rodeada de véus brancos, visto não a formar de um modo completo, a fim de gastar menos fluido. Após um bom número de sessões, Kate conseguiu mostrar em plena luz sua cabeça descoberta, seus braços e suas mãos. Nessa época, Florence Cook estava quase sempre acordada durante a presença do espírito. Algumas vezes, porém, quando o tempo era mau ou outras condições eram desfavoráveis, Florence adormecia sob a influência espiritual, o que lhe aumentava o poder, impedindo também que a atividade mental da médium perturbasse a ação das forças magnéticas. De então em diante, Kate não reaparecia sem que a médium ficasse sonambulizada. Fizeram-se algumas sessões para se obter o aparecimento de outros espíritos pela mediunidade de Miss Cook, mas para isso, sendo necessário muita pouca luz, elas foram imperfeitas. Renunciou-se, portanto, a esses ensaios para se tratar unicamente de obter os fenômenos caracterizados que tinham dado bons resultados. 2 vezes, entretanto, verificou-se a aparição de figuras conhecidas, cuja autenticidade ficou bem provada.
Uma outra sessão realizou-se no dia 20 de janeiro de 1873 em Hackney. Sua figura transformou-se de branca que era, tornou-se negra. Em alguns segundos isso se alterou diversas vezes consecutivamente, e para mostrar que suas mãos não eram movidas mecanicamente, ela costurou uma cortina que estava rota. Em outra sessão, no dia 12 de março, no mesmo lugar, as mãos de Florence Cook foram presas por laços, sobre os quais se imprimiu um sinete de lacre. Kate King mostrou-se então a uma certa distância em frente à cortina, com as mãos completamente livres. Vê-se bem que não foi senão depois de longas experiências, assais, imperfeitas a princípio, e completando-se sucessivamente, que Kate King adquiriu o desenvolvimento necessário para manifestar-se livremente em plena luz, sob a forma humana por detrás e na frente do gabinete escuro, diante de um ciclo de espectadores maravilhados. Diversas fotografias de Kate King de Kate King, a claridade do magnésio, foram tiradas. Ela estava completamente materializada em pé, na sala e em condições de verificação assaz e rigorosa. Materializações semelhantes à de Kate King foram muitas vezes obtidas nessa época na América, em seções onde a luz é muito fraca. O Sr. Daniel Douglas Hume, a Sra. Mary Herd, os Srs. Bastian e Taylor e as senhoras Maud Ford e Jane Lord Wigg obtiveram aparições na obscuridade em meio à claridade. Essas formas que se fizeram ouvir e tocar só eram vistas imperfeitamente pelos assistentes. Entretanto, várias pessoas ficaram convencidas de sua realidade. Miss Kate Fox, de celebre memória, obteve materializações de espíritos na presença do Sr. Lightmore, do Dr. Gray e do Sr. Grote. Estes senhores certificaram-se da realidade objetiva das formas espíritas que apareciam na sua frente. Entretanto, as manifestações mais belas, as mais importantes, foram as que se deram pela mediunidade de Florence Cook na presença de uma dúzia de testemunhas. Essas sessões eram particularmente impressionantes e satisfatórias. Cerca de um ano decorreu entre o momento em que Kate fez os seus primeiros ensaios e a noite em que ela pôde passear materializada diante de todos em plena luz. Começou-se desde então a fazer um exame severo para se provar a realidade da presença do espírito Kate King. As testemunhas eram pessoas honradas e cuja inteligência se tornava uma perfeita garantia. Seu único intuito era evidenciar a verdade. A aparição sendo visível, apesar da mais forte claridade, e sendo sólida e tangível, pôde ser submetida a provas variadas pelos sábios que a observaram. Esses senhores ficaram inteiramente convencidos de que tinham diante de si um espírito que escapava a todas as leis conhecidas quanto à médium. Miss Cook, ela não se preocupava em ganhar dinheiro, nem os investigadores deviam pagar. Por conseguinte, as manifestações seguiram livremente seu curso. Quando se revelou a sua mediunidade, o Sr. Charles Blackburn de Manchester, com uma sisuda liberdade, fizeram-lhe um donativo importante que assegurava sua existência procedente. Desse modo, seu intuito fora contribuir para o progresso da ciência. Todas as sessões de Florence Cook foram gratuitas. Testemunho do Sr. Benjamin Coleman. Em 18 de novembro de 1873, afetou-se uma reunião na casa do Sr. Luxmore, tendo o Sr. Coleman tomado as seguintes notas. A sessão realizou-se no grande salão, que esteve aquecido toda a noite. O pequeno salão serviu de gabinete escuro, e cortinas escuras foram pendidas na abertura. Uma lâmpada iluminava o grande salão. Os 14 assistentes dos dois sexos, sentados a pequena distância do gabinete, podiam ver-se distintamente. Em nenhum momento a luz foi apagada. A jovem Cook sentou-se numa pequena cadeira colocada no gabinete. O Sr. Luxmore
Pediu aos senhores Blackburn e Coleman que a prendessem. Suas mãos foram ligadas por uma fita de linho, cujas pontas foram costuradas umas às outras, lacradas. Passou-se essa fita em torno do seu corpo, que foi solidamente amarrado. Depois foi ela presa num gancho de ferro fixado no chão, deixando-se alguns centímetros para movimento. Era absolutamente impossível a Miss Cook afastar-se de sua cadeira mais de algumas polegadas. Um instante depois, a forma de Kate apresentou-se livre no salão, trajando um vestido branco flutuante preso à sua cintura. Suas mangas eram longas, desciam até os punhos. Sua cabeça estava coberta por uma espécie de capuz, cujas abas lhe caíam pelos ombros. Seus cabelos estavam presos por fios de pano. Ela saudou as pessoas presentes, cada uma por sua vez, mas inquiriu primeiro o nome de um recém-chegado que lhe era desconhecido. O Sr. Coleman perguntou a Kate se ela calçava sapatos ou meias. Ela respondeu que não, e erguendo seu vestido, mostrou que seus pés estavam nus. Para que todos vissem bem, ela colocou seu pé sobre o joelho da Sra. Corney de um modo muito natural e disse: agora podeis todos ver que os meus pés estão nus, não é verdade? Perguntou. Tinha-se colocado um papel e lápis sobre a mesa. O Sr. Coleman perguntou se ela podia escrever-lhe algumas palavras. Sim, eu o desejo, disse ela, e tomando uma cadeira, perguntou o que deveria escrever. O Sr. Coleman respondeu que preparava uma obra sobre o grande juiz Edmonds e que talvez pudesse enviar-lhe algumas linhas. Kate tentou escrever sobre os seus joelhos, mas, não se achando à vontade, pediu um objeto duro para colocar debaixo do papel. E, tendo-lhe sido dado um livro, escreveu a carta seguinte: meu caro amigo, pediste-me que vos escrevesse algumas palavras. Desejo grande êxito para a vossa obra sobre o juiz Edmonds. Esse juiz é muito bom, trabalha seriamente. Dá-lhe uma afetuosa lembrança da minha parte. Eu o aprecio muito, embora ele não me conheça. Meu poder diminuiu e eu vos apresento as minhas despedidas. Vossa amiga sincera, Kate King, cujo verdadeiro nome é Anne Morgan. Deu a carta ao Sr. Coleman, que a leu em voz alta. Depois este disse a Kate: noto que omitistes o endereço. Kate retomou a carta, desdobrou e depois escreveu nas costas o nome do Sr. Coleman. Este último pediu em seguida permissão para tocar na fazenda do seu vestido. Ela então se aproximou e o Sr. Coleman, tomando a fazenda com as duas mãos, esfregou-as, tendo a impressão de que era um tecido muito leve, branco e sólido, semelhante a Nanzunque. Kate percorreu em seguida o grupo e apertou delicadamente a mão de cada assistente. Durante a sessão, suas mãos e seu rosto estavam rosados, vivos e nada pálidos, como outrora. Suas faces apresentaram os coloridos e davam a aparência de uma mulher distinta e graciosa. Ela abaixou-se para apanhar duas folhas de papel que haviam caído no chão e colocou-as na mesa. Este fato completou a impressão que todos os assistentes tinham sentido, isto é, que durante a hora e meia tínhamos conversado com uma mulher viva e inteligente que, em vez de caminhar, mais parecia deslizar. Pela sua vigilância constante sobre a média, provável que estava nela a sua vida, o laço que a sustentava. Em resumo, fomos testemunhas de fatos absolutamente naturais e maravilhosos. Depois da sessão, comprovamos que os laços que retinham Miss Cooks achavam-se intactos. Além disso, o fato de Florence Cooks ter sido encontrada adormecida com um vestuário diferente do espírito e a desaparição de Kate bastavam para provar que Florence Cook e Kate eram individualidades essencialmente distintas uma da outra. Testemunho do Dr. Sexton. Durante alguns anos, o Dr. Sexton, professor muito conhecido, assinalava-se pela sua hostilidade ao espiritismo e a seus princípios e fenômenos. Era materialista, negava a existência de uma vida futura, combatia em conferências públicas a doutrina espírita. Após 15 anos de ceticismo, durante os quais, entretanto, desdenhava fazer investigações, ele acabou por achar provas que modificaram a sua maneira de ver e teve de inclinar-se diante da evidência. Eis o que produziu a sua conversão.
tendo havido reuniões em sua casa compostas unicamente dos membros de sua família e de alguns amigos íntimos, entre os quais a mediunidade desenvolvera, ele ali obteve, enfim, provas irrefutáveis que estabeleciam a autenticidade das comunicações dadas por parentes e amigos falecidos. Algum tempo depois, o Dr. Sexton desejou assistir a uma sessão espírita organizada pelo Sr. Luxmore, na casa da qual muitas vezes se observaram as manifestações de Kate King. O Sr. Dr. Sexton assistiu a uma sessão no dia 25 de novembro de 1873. As precauções habituais foram tomadas. Prendeu-se Florence Cook à sua cadeira. Para satisfação dos céticos, ligada como estava, seria impossível que Florence pudesse deslocar-se mais de alguns centímetros. Eis o resultado das observações daquele doutor. Ao abrir-se a sessão, cantou-se como de costume. As luzes foram diminuídas, deixando, entretanto, que nos fizéssemos distintamente, assim como tudo o que se passava na sala. A médium ficou profundamente sonambulizada. Depois apareceram mãos por uma abertura no alto gabinete e Kate anunciou que estava presente. Em seguida, a cortina afastou-se. A forma completa do espírito, vestido de branco, apareceu distintamente visível para todos. Kate King disse-me que estava disposta a responder as perguntas que lhe fizesse. E aproveitei-me disso durante meia hora, pelo menos. Minhas perguntas eram quase todas de natureza filosófica e se referiram principalmente às leis e às condições segundo as quais os espíritos podem materializar-se. Era assaz duvidoso que uma jovem como a médium pudesse responder por si só. As respostas que o espírito deu eram satisfatórias, que várias pessoas presentes, muito instruídas, declararam estar de acordo com aquilo que muitas vezes desejavam sem nunca terem podido obter. O espírito Kate saiu do gabinete várias vezes e passou entre nós. Mostrou que os seus pés estavam nus, bateu com eles, para provar que não estava sobre as suas pontas. Detalhe este de grande importância, pois que ela era mais alta 4 centímetros que a média Florence Cook. Sua figura e sua cor eram quase totalmente diferentes da média. Atravessou a sala para se aproximar de mim, tocou-me na testa e afastou-se logo. Pediu-lhe que viesse abraçar-me. Ela respondeu-me que faria uma tentativa. Alguns instantes depois veio ter comigo e abraçou o meu pescoço por 3 ou 4 vezes. Devo aqui notar que, apesar do som dos seus beijos ter sido ouvido distintamente por todos, a cada um tê-la visto inclinar-se sobre mim, não senti o contato dos seus lábios. Quando se chegava a fim da sessão, o espírito pediu que eu verificasse se a médium continuava presa à cadeira. O Sr. Luxmore ergueu a cortina e disse: ela está estendida no canto. Depois baixou a cortina. Kate perguntou em seguida: o Dr. Sexton viu bem? Respondi: não vi nada. Não, nada vi. Então disse ela: vim de ver, desejo que vós mesmos olheis. Atravessei logo a sala, levantei a cortina que fechava o gabinete. Vi então Florence Cook sentada, ou antes, estendida em transe sobre a cadeira que estava presa. Os nós e os selos estavam intactos. A sessão continuou ainda durante uma boa hora. Devo acrescentar que o espírito escreveu diversos bilhetes no escuro, no decurso da sessão, para as pessoas presentes. Eis o teor do bilhete que recebi. Meu caro Dr. Sexton, estou satisfeito por me terdes questionado a vossa afetuosa Anne Morgan. Assim terminou uma das mais maravilhosas sessões a que tive felicidade de assistir. Testemunho do Dr. Gully. Possuindo grande fama como médico hábil e distinto, o Dr. Gully dirigiu durante vários anos um estabelecimento situado em Greenwich, Malvern, Inglaterra, muito conhecido pelas curas da água. O doutor tinha já estudado as manifestações espíritas obtidas com a presença do médium Douglas Hume.
ficou convencido da realidade dos fenômenos. Fez um relatório da sessão que se efetuou na casa do Sr. Lux Maury em 28 de novembro de 1873, com a médium Forrest Cook. O espírito Kate King apareceu, dessa vez trajando um vestido branco, muito mais longo e flutuante que de costume. As mangas desciam até os punhos. Onde estavam presos um véu de uma transparência maravilhosa, cobria sua cabeça e seu rosto, dando a todos a sua pessoa uma aparência de graça e pureza que as palavras não podem descrever. O espírito deu as boas-vindas a cada assistente, chamando-os pelos seus nomes. Depois entrou no gabinete escuro, onde agitou móveis e falou a médium que estava preso como de costume. Voltou com uma cadeira baixa que colocou no meio do nosso círculo, sentou-se ali e pediu-nos que cantássemos, todos em coro, porém não muito forte, pois tentaria juntar a sua voz à nossa. Ouvimos então a voz clara do contralto, que ele tinha feito ouvir em diferentes ocasiões. É impossível traduzir em palavras a impressão dessa voz, emitida por um habitante de além-túmulo. Em seguida, pediu-nos que formássemos a cadeira, a fim de lhe fornecermos a maior força possível para executar o que ele desejava. Retirou-se durante alguns minutos para perto do seu médio, a fim de manipular uma energia nova no seu fluido vital, tornando a sair. Fez a volta no círculo com um passo firme, tocando em cada pessoa por sua vez, as damas no ouvido e os homens na mão. Eram em número de 14. A um cavalheiro, Kate pediu que lhe estendesse a mão, de modo que pudesse apertá-lo, que ela fez. Depois pediu que a questionasse em pouco mais ou menos, eis a conversão que se manteve. Podeis explicar-nos quais são as forças que empregadas para formar ou dissolver o vosso corpo? Pergunta. Não posso dizê-lo. É a eletricidade ou alguma coisa semelhante? Pergunta. Não, é absurdo dizer que seja a eletricidade. Mas não tendes um nome ou uma palavra para explicar-vos o vosso processo? IR, antes pelo poder da vontade que por outra coisa. Em suma, está na vontade a base do poder que eu emprego. Onde ides quando desapareceis? Pergunta. Entro na médium, restituindo-lhe toda a vitalidade que lhe havia tomado. Quando lhe tiro uma grande força, ele fica quase sem nenhuma, e sem um de vós. E se um de vós a agarrasse pela cintura procurando erguê-la, isso poderia causar a sua morte súbita. Ela seria sufocada. Posso reunir-me à minha médium ou formar-me fora do seu corpo facilmente. Mas compreendei bem que eu não sou ela e tampouco o seu duplo. Eu sou sempre eu mesma. Quando vos desmaterializais, que desaparece primeiro, o vosso corpo ou o vosso vestido? Pergunta. O corpo, certamente, o poder material que o anima volta a médio, e em seguida o vestido entra nos seus elementos. Pensais que alguma pessoa deste mundo possa vir a compreender os poderes que empregais para manifestar-vos? Pergunta. Não podereis compreendê-lo. Dizeis que sois sempre vós mesmos e não o duplo da médio. Quem eras então na terra? Pergunta. Resposta. Fui Anne Morgan. Pergunta. Eres casada? Sim, mas não me faleis nisso. Dizendo estas palavras, retirou-se para trás da cortina. Parecia ter ficado penalizada ou vexada com a questão. Isso já lhe havia acontecido anteriormente, quando a inquiriram sobre a sua vida de solteira. Tendo ela voltado em breve para o nosso meio, perguntaram-lhe se ela tinha marido atualmente. Certamente que tem um. Certamente que tem um. Tenho um. Poder dizer-nos em que época viveste? Perguntou. Desencarnei na idade de 23 anos. Vivi durante a última parte do reinado de Carlos I, o tempo da República e o começo do reinado de Carlos II. Lembro-me perfeitamente dos grandes chapéus pontudos do tempo de Cromwell e dos chapéus de largas abas que se usavam nas épocas de Carlos I e Carlos II. Os homens usavam cabelos curtos, porém os de Cromwell eram longos.
Nesse momento, tendo chegado a hora de terminar a reunião, a médium não podia permanecer por mais tempo em transe, sem que a sua saúde fosse abalada. O espírito Kate queria ainda falar, mas o Sr. Luxmore insistiu vivamente para que ela se retirasse, e a sessão foi encerrada. Não era sempre, nem mesmo muitas vezes, que Kate King estava disposta a dar informações sobre a sua história presente ou passada. Creio que ela recusava-se a falar disso, porque estava demasiadamente habituada a gracejar na sua conversação com os assistentes. As facécias agradavam-lhe, o que era nada de admirar, visto ter ela declarado que pertencia a uma esfera espiritual pouco elevada. Entretanto, isto não é mais que uma suposição de minha parte. Assim termina a narrativa do Dr. Gully. Acrescentaremos que os espíritos que se prestaram aos fenômenos físicos nunca são de categoria elevada, sendo incapazes de trazer grandes ensinamentos. Dessa missão incumbe-se espíritos superiores, os quais nunca suportam a trivialidade testemunho do príncipe Emily de St. Wittgenstein, ajudante de campo general de SM do imperador da Rússia. As minúcias que seguem foram enviadas ao Sr. Leymery pelo príncipe Ed St. Wittgenstein, depois da sessão a que ele assistiu. No dia 16 de dezembro de 1873, entrei maravilhado no meu hotel. Estava surpreso de tudo o que tinha visto e ouvido. Na casa da senhorita Cook, onde fui ter às 8 horas, o Sr. Luxmore permitiu que eu examinasse com toda a liberdade os dois salões, os seus móveis, permissão essa de que me aproveitei bastante. Miss Florence Cook fez sua entrada. Suas mãos foram ligadas solidamente, uma contra a outra, por nós, com cordões. Outro cordão passava em volta da sua cintura. Ela sentou-se, o cordão, passando por uma argola da cadeira, foi enrolado no seu pescoço, de tal maneira que não lhe era possível mover-se. Os nós foram lacrados e selados pelos assistentes. Uma só lâmpada, com a luz um pouco baixa e coberta por um abajur azul, iluminava suficientemente o salão. Formou-se a cadeira em semicírculo, e suas extremidades tocavam no gabinete. Após alguns minutos de espera, uma espécie de leve sussurro preveniu-nos da presença do espírito. Depois o reposteiro, formando uma porta diante do gabinete, agitou-se vivamente. Um braço saiu para fazer um sinal. Enfim, a cortina abriu-se. A mais encantadora das aparições mostrou-se aos nossos olhos. Ela estava em pé, o braço direito colocado ao peito, o outro braço pendendo ao longo do corpo. Parecia passar em revista as pessoas presentes. Era um espírito Kate King, mil vezes mais belo do que a sua fotografia. Eu tinha diante de mim uma mulher ideal. Jovem, alta, esguia, elegante quanto possível. Por debaixo do seu véu branco passavam algumas mechas de cabelo castanho. Seu gracioso vestido de cauda cobriu-lhe inteiramente os pés nus. Seus braços encantadores, delicados e brancos eram visíveis até ao cotovelo. Os traços do seu corpo eram finos, as mãos um pouco grandes. Tinham dedos longos, afilados e rosas até as extremidades. Seu rosto era mais redondo que alongado e um pouco pálido. Sua boca era sorridente, os dentes muito belos, o nariz aquilino. Seus olhos azuis eram muito grandes, em forma de amêndoa e sombreados por longas pestanas que pareciam abrigá-los. As sobrancelhas eram belas e finalmente arqueadas. Nessa aparição que contemplei e analisei friamente, tudo era vivo. O tecido mesmo do seu véu era real ao tato. A uma certa distância, tomá-la ia por Florence Cook, conforme a lei estabelecida, o perispírito que o espírito
toma de empréstimo ao médium, conserva-lhe os traços. Isso parecia uma espécie de ar de família, mas em realidade a aparição era alta, esbelta, cheia de distinção, ao passo que Florence, apesar de muito bela, era menor. Suas mãos são minúsculas e não pode haver aí confusão, são duas pessoas distintas. A aparição retirou-se para tornar a aparecer do meu lado, perto da cortina, onde eu estava colocado. Parecia examinar-me curiosamente e percebi que é o olhar aquilo que nela lembra o espectro. É belo quanto possível, porém é áspero, fixo, glacial. Apesar disso, sua boca sorria, seu peito afavava e tudo nela dizia: sou feliz por estar no momento entre os mortais. Com a sua voz sofreada, porém muitíssimo graciosa, disse-nos: ainda não posso afastar muito de minha médium, mas em breve terei mais força. Quando não se compreendia o que ela dizia, Kate o repetia com evidente impaciência. Avançou para mim, olhando-me com uma espécie de curiosa desconfiança, fazendo sinais graciosos de cabeça e sorrindo quando, muito baixinho, lhe dirigia algumas palavras comovidas. Tornando-se mais corajosa, ela pediu meu nome. Quis saber o que significava os ornamentos da minha farda e depois desapareceu para apresentar-se do outro lado do gabinete. Durante sua curta ausência, ouviu-se dentro do gabinete o arrastar e a queda ruidosa de móveis e pancadas foram produzidas. Por 2 vezes pedi-lhe que me mostrasse os seus pés. A princípio ela ergueu graciosamente seu vestido e apresentou-me a ponta do seu pé. Tendo eu insistido, ela descobriu o pé justamente até ao tornozelo. Vi um pé delicado, parecendo uma estátua antiga, branco, contudo pequeno, alto e arqueado, os dedos finamente ligados e bem alinhados, mas ao todo esse conjunto faltava a vida real. Kate King ria, gracejava com cada um dos assistentes, chamando-os pelos seus nomes, com uma alegria infantil, gesticulava com a mão direita, como as mulheres do Oriente, com movimento de dedos e flexos de punho particulares a essas raças, acentuando assim suas palavras e acompanhando-as de graciosas inclinações da cabeça. Muitas vezes, com um gesto púdico, ela puxava o véu para o seu pescoço. Em uma palavra, tudo nela, traços, talhe, costumes e gestos, tinha o característico das mulheres do Levante. Pedi-lhe, se fosse possível, que me escrevesse alguma coisa. O Sr. Lux Morris quis opor-se, mas Kate King deu-lhe uma tapinha na testa e pediu papel e uma pena. Deitaram-lhe papel no chão diante dela. Kate King abaixou-se com rapidez, apanhou o que lhe convinha, com um gesto de inquietação, tomando uma folha de papel branco que lhe estendi. Achou-a muito dura e escolheu por si mesmo algumas palavras na gaveta de uma mesa. Aceitou um lápis oferecido pelo Sr. Lux Maury e depois escreveu rapidamente no ar, sem apoiar a folha de papel: meu caro Emily, não esquecerei minha promessa de ir à Alemanha. Tornarei a ver-vos dentro em pouco, sempre vossa amiga Anne Morgan. Deus deu essa assinatura dizendo que era o seu verdadeiro nome. Um caso de desmaterialização. Alexandre Aksakov